Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria vida? A temática de hoje, queridos irmãos, aqui no santuário, e esta missa que está mais de 15 anos transmitida neste horário para todo o Brasil, povo que nos acompanha, TV, rádio, aplicativos, YouTube, vamos refletir sobre este tema que eu disse, a começar pela primeira leitura. A primeira leitura, ela é do livro do Eclesiastes. Mas o que é o livro do Eclesiastes que começa? Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. O contexto que vive o povo de Israel é um contexto muito promissor. Compreendamos, um período em que Israel goza de uma paz, e como fruto dessa paz, porque onde tem guerra, pouca gente visita, pouca gente vai. E nesse período de paz, o povo de Israel começa a receber muitos estrangeiros que vêm para comercializar os grãos, as especiarias, também outras riquezas de Israel. E o que acontece? Os próprios chefes de Israel começam a perceber, opa, agora é a oportunidade de ficar rico. Qualquer semelhança, mera coincidência, nas algumas fases boas, geralmente depois de uma crise, que surgem os novos ricos. É assim até hoje. Vem uma crise e alguns entram depois na prosperidade. O problema é que estes, querendo enriquecer, aproveitando esse tempo próspero de venda de grãos, esse tempo próspero de venda de especiarias, de também incensos e outras coisas, começam a esquecer de Deus. Sempre assim, né? Onde entra a ganância, Deus é esquecido. Onde entra a prosperidade, cria-se novos ídolos. Mas lá havia um homem chamado Coelet, acento no é, Coelet. E este homem, um homem de reflexão, profunda espiritualidade, começa a observar como o povo está vivendo. E aí vem o texto. Ele reflete a ganância, reflete o que a busca do dinheiro está causando no povo de Israel. Um abandono das leis, um abandono de Deus, um abandono da religião. E por isso, ele observando aquela efervescência, é que ele usa essa palavra, não só hoje, mas o livro do Eclesiastes tem muitas e muitas vezes esta frase: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele explica, fazendo um questionamento muito simples, compreensível nos dias de hoje. Uma pessoa trabalha a vida inteira, trabalha, usa sua inteligência, gasta a sua vida, porque a vida, ela é como uma vela, acesa vai se gastando.
Nós estamos hoje gastando mais um dia de vida que não volta. E ele pergunta: para quê? Gasta a vida juntando, gasta a vida fazendo herança, gasta a vida acumulando para deixar para os outros. A primeira leitura você acabou de ouvir é isso. Para quem ele vai além, para quem nada colaborou, para quem nada sentiu o peso de um trabalho árduo, para quem nunca sentiu o que é economizar, o que é levantar de madrugada, o que é comer com dificuldade. Será que não é um questionamento super atual? Vaidade das vaidades. Uma vida juntando terreno para quê? Latifúndios. Juntando contas bancárias para quê? Para as noras? Para os genros? Para os netos e agregados? Espatifare. É assim que você quer passar a tua vida? Nunca fez uma viagem? Nunca se deu alguns luxos, entre aspas? Economizou, nunca foi visitar a família? No domingo trabalhou, não foi à missa, abandonou a família, perdeu oportunidades? Para quê? É o questionamento de Coelet. Depois diz: todos estes anos, debaixo do sol desgastante, para quê? Nem de noite teu coração tem paz, sempre preocupado, amanhã, e o amanhã, e o amanhã, e o amanhã. Os rabinos ensinavam na época dizendo assim: quem come pão hoje e se pergunta o que comerei amanhã, é uma pessoa que não tem fé. Evangelho. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. E a sua vida está sendo consumida em quê? Jesus, no Evangelho, conta Lucas, estava andando e chegou uma pessoa e disse: Senhor, nós estamos com problema de herança. Deve ter dito outras palavras: o Senhor é um homem justo, o Senhor é um mestre exemplar, por favor, orienta-nos, diga para o meu irmão me dar a parte. Você acha que problema de herança é só hoje, meu filho? Quantas famílias destruídas por herança? Filhos que mandaram o pai embora de casa, mãe embora de casa. Filhos, irmãos que não se conversam por causa, se não hoje a briga não é de terra, é por um puxadinho de casa, por um dinheirinho que está lá. Estou mentindo? Ah, filho, é a coisa que mais tem. Famílias lindas, histórias lindas. Briga por dinheiro. Se não tem briga, é cada um vai para o seu canto e ninguém conversa mais. Bom, foram diante de Jesus e disseram: ei, fala para o meu irmão me dar a minha parte. Jesus responde assim: ei, homem, quem me encarregou de julgar ou dividir vossos bens? Bom, como entender esta frase? Alguns entenderiam errado, como se Jesus dissesse: estes assuntos do mundo não são importantes. Não, Jesus não faria isso. Os assuntos do mundo são importantes sim para Jesus.
Alguém poderia pensar que Jesus não deu consideração à frase, como se fosse um problema tão pequeno para Jesus tão nobre. Não é verdade. Então por que Jesus disse isso? Entendamos. Porque, filho, partilha de bens já estava. Existe 2 textos no Antigo Testamento que explicam exatamente como se deve fazer uma partilha, em Levítico e Números. E Jesus não tem nada a acrescentar. Jesus está dizendo: vocês sabem da partilha, é só ler a Bíblia como deve ser. O que Jesus faz é ir na raiz do problema. Ele não pega aquele caso específico, mas ele vai na raiz de toda a briga por herança, na raiz de toda a vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ele vai na raiz dos nossos problemas. Como, Padre? Quando ele diz com clareza: tomai cuidado contra todo tipo de ganância. Porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida do homem não consiste na abundância de bens. Compreendo o que eu estou dizendo? Não que não era importante a causa colocada para ele, é que ele quer dizer algo mais importante e fundamental. Cuidado com todo tipo de ganância, o que leva irmão brigar contra irmão, pais contra filhos, ficarem brigando por heranças, ficar brigando por terreno, ficar brigando por meia água ou mansão que seja, é a ganância. Porque no fundo, quem briga sabe que é direito do outro. É a ganância que cega, é a ganância que faz a pessoa vender a própria mãe por causa do dinheiro. A raiz de tudo está na ganância. E Jesus continua: a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. A felicidade, ela não vem com abundância de bens. É verdade que ter bens é bom. E por acaso Jesus estaria dizendo aqui que a meta do cristão é ser pobre? Não. Estaria Jesus fazendo um discurso contra os bens materiais? Não. Jesus não está falando isso. O que Jesus está dizendo, e nós vamos aprofundar a parábola que vem depois, é que é justo que se tenha propriedade, é justo que se tenha bens, é justo que se tenha condições. O grande problema é quando isto nos cega, quando isto se torna o objetivo maior de nossa vida, além de nossas necessidades, onde nós nos deixamos dominar pelos bens. A meta do cristão é que todos tenham, e não uma sociedade. Uns têm na pirâmide muito, e a grande maioria nada. Isso chama-se ganância. E Jesus conta uma parábola. Ora, que parábola é essa? Um homem rico teve uma grande colheita. É algo ruim? Não. Pensava consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde guardar a colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer, vou derrubar meus celeiros, construir maiores, neles vou guardar todo o meu trigo, junto com meus bens, vou
então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens 53 palavras na boca deste homem, 13 vezes a palavra eu. Ora, alguma coisa está errada. Esse homem não tem família? Esse homem não tem esposa? Este homem não tem empregados? Este homem não tem pessoas próximas? Sim, é um homem trabalhador, um homem que não era preguiçoso, um homem que plantou e colheu, mas um homem que deixou de ser ser humano. Ele se transformou num egocêntrico. Meu trigo, meus celeiros, minha vida, meus bens, meu prazer. Ele perdeu qualquer laço familiar. Ele perdeu qualquer laço com aqueles que trabalhavam com ele. Ora, se a colheita foi boa, não tem onde guardar os seus bens. Aqui em nenhum momento, e Jesus fez questão, porque é uma parábola, não é uma história, é uma comparação, de mostrar que em nenhum momento ele pensou: vou dividir com os meus funcionários que tanto fizeram para que essa colheita fosse boa. Louvado seja Deus que tive essa colheita. Não, ele se tornou refém do seu umbigo, ele se transformou numa balança, ele se transformou num contador, numa máquina de calcular dinheiro. Este homem se transformou numa máquina de calcular dinheiro, numa balança para si mesmo, num egocêntrico. A maldade dele não era os bens, não foi a colheita que Deus deu, foi não reconhecer que veio de Deus, foi não reconhecer as pessoas que o ajudaram, não falar nada em família, mas por 13 vezes, além de citar eu, meu, ele só falava de si mesmo. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E cuidado, meus irmãos, este homem que não tem nome, pode ser eu, pode ser você. É isso que Jesus quer trazer presente. Quando nós pensamos, tu tens boa reserva para muitos anos, descansa, come, bebe, aproveita. Por que ele não usou? Bebamos, comamos, celebremos. Jesus conta essa parábola, mostrando-nos o que é um ser humano enveredado, obstinado em ganhar dinheiro. Meus irmãos, isso se atualiza muito. Talvez quem está ouvindo não se sinta, mas explico depois. Mas no mundo nós vemos isso, o mercado. Nós vemos isso em todas as áreas, para que nos cuidemos. Onde fica a gratuidade? Onde fica a ajuda? Até com as sobras. Não sei o que fazer com as sobras. Pensemos na comida. Pensemos nas roupas. Pensemos nos afetos. Pensemos nas oportunidades. Se está a teu alcance, caramba, ajuda alguém, que seja um. Não dá para resolver o problema do mundo inteiro, mas um Cristo desfigurado na tua presença que ajudar, você deixará de ser insensato, tolo. Aqui começa a aparecer uma outra palavra: vaidade, tolice
insensatez. Por que insensatez? Porque alguém tem que dar um sentido maior para a sua vida. Realmente, voltando a Coelet, a vida inteira, não, isso é extremamente ridículo. Eu até brinco, né? Comer o pão com banha para os outros gastar nos shops. A vida inteira juntando para os outros, para fazer desfile, ficar olhando vitrine. Não sabe fazer uma comida, não sabe limpar uma casa, não sabe fazer nada. E a tua vida foi bancar o status dos outros. Ah, meu Deus, que burrice. Aproveita, minha filha, aproveita, meu filho. Não é aproveitar para pintar os canecos, não, e pintar os sete, não é nesse sentido, não. Não estou falando nisso, não. A vida, a gente tem que viver bem. Não é que é isso aqui, mas isso é importante. Ao contrário de pensar que é um olhar sem valor para a vida, esse texto é uma valorização da vida. Louco, tolo, vaidoso, Deus hoje vai te chamar. E dá um piripaque no coração, você não precisa estar doente. Chora lá, chora na hora, vão lá, nem compra o caixão melhor, porque está muito caro, compra um lá para você, bota umas florzinhas lá, fedorenta, cheiro de defunto, bota umas velinhas, enterra, chora um pouquinho, depois, quando lembra, reza a missa de sétimo dia, e foi-se, acabou. Estou mentindo? Olha o que a liturgia, olha o que Jesus vai falar, meu filho. Uma vez por ano, talvez, vão lá em finados, vão limpar o seu túmulo. Olha lá, porque quando eu vou em finados, eu vejo uns que, pelo amor de Deus, deve fazer um século que a família não vai. Acabou. Dê sentido à tua vida. E esse homem vai chegar diante de Deus com que riqueza? Agora chegamos praticamente ao final da homilia. Assim acontece com quem junta tesouro para si mesmo e não é rico diante de Deus. Então, é lícito juntar tesouro para si mesmo e para a família? Sim. Estou dizendo da doutrina social da igreja? Sim. Deus não quer que seja diferente. Mas na mesma proporção e mais importante, ser rico aos olhos de Deus. Agora, vou usar a parábola. Se esse homem tivesse tido tudo isso, trabalhador, honesto, mas ele tivesse pego umas sacas de trigo, e para sua colônia, tivesse feito o bem, tivesse promovido seus... Era outra coisa. Você entendeu a liturgia? Fica o questionamento. Hoje, essa palavra, vaidade das vaidades, insensatez e loucura pelo dinheiro, nos toca ou não? Não precisamos ser rico. Há muito pobre com cabeça de rico. O dia que eu tiver dinheiro, eu vou vencer na vida. Eu vou aproveitar. Cabeça de insensato. Até lá, tudo não valeu a pena? Amém.